Seja bem-vindo ao canal Redemption News. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Deixe seu comentário. Nezara, Gezara e a lei de sedição. O que está acontecendo com a República restaurada de Nezara e Trump ainda é o 45º presidente, 19º presidente ou o quê? Ouvi tudo de Juan Savin, Charlie Ward, Simon Parkes, um médium, leitores de cartas e alguns outros grandes buscadores da verdade. Cada um tem uma peça do quebra-cabeça e muitas vezes descubro que uns confirmam outros e outros contradizem outros. Se valer a pena, vou dar minha opinião e ver se alguém quer me corrigir. A primeira é Nezara, que é aceita por todas as nações da Terra, e neste nível é chamada Gezara. Nezara é um acrônimo para a Lei Nacional de Estabilização e Recuperação Econômica. Não entrarei em todos os detalhes, alguns dos quais se manifestam em muitas partes do mundo, mas cobrirei apenas alguns elementos em questão. A Lei Nezara diz que para que se torne a lei do país, deve haver um edital declarando que a lei está atualmente em vigor. Não concordo que a Ordem Executiva de 2 de novembro tenha satisfeito o requisito de notificação pública porque não foi anunciada como tal por uma Ordem Executiva. Se não tivéssemos conhecimento do Nezara e não o esperássemos, não teríamos conhecimento suficiente declarado na OE de que uma nova forma de governo será implementada. Certamente nenhum elemento do programa Nezara foi fornecido de modo que pudesse ser um edital público. Portanto, o anúncio público não aconteceu. Aliás, qualquer nação que se torne compatível com Gezara deve fazer um anúncio público antes de ser aceita no sistema financeiro quântico como um país totalmente compatível com Gezara. Para estar em conformidade com Gezara, requisitos muito específicos devem ser atendidos, sendo o anúncio público um deles. Quantas nações fizeram anúncios públicos? Já ouvimos falar de algum? Os humanitários não receberão os seus fundos até que todos os países do mundo estejam em conformidade com a Gezara. Isto significa que estes anúncios podem ter um efeito dominó num espaço de tempo muito curto. Se a ordem executiva tivesse sido qualificada, teríamos a renúncia completa de todos os membros do Congresso e do Senado, de todos os juízes da Suprema Corte, de todos os funcionários públicos, de todos os funcionários estaduais, distritais e municipais, de todos os xerifes distritais, e da dissolução de todas as empresas que atuam como governos. Isso não aconteceu. Conformidade com a Gezara significa restaurar a conformidade do governo com a Gezara. Esta informação pode ser muito desanimadora, pois parece que o RV vai atrasar. Mas não sabemos o que se passa nos bastidores porque ainda estamos em guerra. É importante que o inimigo pense que está vencendo até dar o último golpe. A palavra de e a palavra para, usa Inc. é uma aquisição traiçoeira da República Constitucional. Eles mudaram uma palavra na Constituição Federal para diferenciar todo o significado da Constituição. Esta palavra era Constituição de o povo e alterada para o povo, o que implica que a Constituição foi dada por uma entidade externa para que essas pessoas nos governassem. Se removessem o do povo, ainda estariam a referir-se aos pais fundadores que criaram a Constituição para serem do povo, o que significa que faziam parte do povo, eleitos pelo povo e para o povo. A república que defendemos foi assumida por uma entidade hostil empenhada em punir-nos por nos separarmos do rei de Inglaterra. A marca do rei em nossa sociedade foi representada pela última bala de canhão, que está fixada no topo, veja no topo igual governar, da maioria dos mastros de bandeiras públicas em nosso país. Assim o rei deixou um sinal de que éramos legalmente livres, se as leis que apenas eles conheciam ditassem o contrário. Deixe-me explicar. Esta alteração subtil à Constituição original é a nova Constituição que os funcionários do governo e possivelmente os militares juraram defender. Por que é que o Estado profundo pensa que pode mudar a Constituição dos Estados Unidos à vontade? É porque afirma que é uma Constituição que criaram para nós como seus escravos. Essas pessoas pensam que podem piscar no escuro e agora podem dizer que eu pisquei para você e isso deveria significar algo legítimo. Tratado de Paris. O Tratado de Paris deu liberdade aos colonialistas. Foi assinado por 3 homens que representam as colônias: Benjamin Franklin, John Jay e John Adams. Todos eram advogados da British Crown Bar. Eles se tornaram membros da Ordem antes da Guerra Revolucionária. Como membros da Ordem dos Advogados BA, eles juraram defender as leis da coroa britânica e foram, portanto, autorizados a representar a coroa no seu sistema judicial.
Todos os advogados da Associação dos Estados Unidos, quer o entendam ou não, fazem parte do sistema jurídico da coroa britânica e, portanto, os nossos tribunais seguem o modelo de uma corte real. Será que estes 3 homens alguma vez renunciaram publicamente ao seu estatuto de nobres? Parece que não. Este sistema judicial continuou na América sem interrupção porque os colonialistas continuaram este sistema legal enquanto estavam sob o governo do rei. Nunca mudou sua estrutura básica. Ainda existe hoje, como existia naquela época. O Tratado de Paris, que deveria nos dar a nossa liberdade, era inválido porque uma pessoa que assina um tratado internacional não pode representar legalmente ambas as partes do tratado. Nossos representantes eram advogados leais a ambos os lados do tratado, a coroa britânica e as colônias. Assim, a última bala de canhão a simbolizar a continuação do poder sobre os Estados Unidos foi uma bala de canhão na cara que mostrou publicamente que ainda estávamos sob o governo de um rei. Portanto, uma bola é colocada em cada mastro público. Representa o poder britânico sobre a nossa bandeira da liberdade. Nunca fomos livres e os britânicos sabiam que tinham estabelecido uma forma de manter o seu poder legal sobre a América, ao mesmo tempo que deixavam o povo pensar que tinham conquistado a sua liberdade. A coroa inglesa foi assumida pela família Khazarian-Shield, que mais tarde mudou seu nome para Rothschilds. Eles foram representados por 13 famílias proprietárias do Federal Reserve. Eles dominaram a América porque tinham o direito? O Tratado de Paris nulo e sem efeito pode ser interpretado como significando que eles ainda têm poder legal sobre os Estados Unidos desde os tempos coloniais. As imagens da última bala de canhão foram acrescentadas ao seu poder sobre nós pelo olho que tudo vê no topo da pirâmide e impressas em todas as notas da Reserva Federal. Alguns informadores e contadores da verdade afirmaram que Trump ganhou as eleições e será, portanto, o novo presidente da República Restaurada, #19. Esta é uma suposição falsa. Primeiro vem o anúncio público, depois a renúncia dos remanescentes da USA Inc., incluindo todas as subcorporações que atuam como governos estaduais. Todos os juízes também devem renunciar. Neste caso, os militares tornar-se-ão o governo interino até que sejam realizadas novas eleições para todos os funcionários do governo. Trump deve ser eleito presidente numa nova eleição especificamente para uma república restaurada. A lei da insurgência está em pleno vigor e efeito e os militares não revogarão a responsabilização do governo perante a população civil até que a insurgência seja derrotada. A antiga entidade corporativa, USA Inc., desapareceu. Novas eleições governamentais devem, portanto, ser realizadas a fim de devolver o controle do governo da República aos militares. O exército é responsável por proteger o povo de qualquer insurgência. Eles desempenharão suas funções de acordo com a lei militar. Você joga um tijolo em qualquer soldado. Seu equipamento, o que é um ataque e agora você é um combatente inimigo e será tratado de acordo com as regras. O grupo militar foi projetado para vencer a batalha e o inimigo não irá caminhar ou voltar para casa após esta batalha. Nenhum comandante permitirá que seus soldados sejam atacados sem o direito de se defenderem. Resumindo, Trump ainda é o presidente do que resta da antiga forma corporativa de governo. Se quiser ser o presidente da República Constitucional restaurada, terá de se submeter a eleições legais juntamente com qualquer outro deputado ou senador. Não existem portas laterais legais. Você tem que ser sincero com as pessoas. Será por isso que Trump está a fazer campanha para certas pessoas 2 anos antes das eleições? Haverá uma eleição Nezara de 120 dias? É por isso que ele está organizando reuniões novamente? Vamos ver. Muitos países estão a avançar no sentido da conformidade com a Gezara. Eles também terão de fazer uma declaração pública nos seus países e passar pelas mesmas fases de formação dos seus governos sob a mesma legislação Nezara que aqui nos Estados Unidos. Nezara será a ordem legal do terreno antes da RV ocorrer. Quão perto estamos? Pode ser na próxima semana, provavelmente não, mas estamos perto. Depois que a guerra termina e o inimigo é neutralizado, tudo muda e nada fica atrás da cortina. Haverá pouca resistência para avançar. Em todos os países teremos uma sociedade aberta onde os seus governantes estarão em harmonia com o seu povo. O povo de Deus será livre novamente. Entretanto, devemos rezar pelos nossos militares e pelo nosso povo, que devem ser todos protegidos até sermos verdadeiramente livres.
Termine os preparativos da reunião e tire seu zin da gaveta de meias, poderemos encerrar o show em breve. Oremos para que isso se manifeste. Bênçãos a todos e seja uma bênção para todos. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Deixe seu comentário.